Oi, crianças, boa tarde. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o anúncio publicitário. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os poemas visuais e nós vimos que o estudo dos poemas visuais, que as imagens também transmitem uma ideia. E às vezes tem força até maior, né, do que as palavras. E agora conhecer outro tipo de texto que utiliza a imagem e a palavra, que é então o anúncio publicitário. Então você se lembra aí de algum anúncio publicitário? E onde foi que você viu esse anúncio publicitário? A gente vê esses anúncios publicitários em cartazes, outdoor, folheto, na internet, no jornal, revista, na TV, no rádio. Nós vivemos rodeados por anúncios publicitários, não é mesmo? Aí agora a prof quer saber outra pergunta. Como você reage a esses anúncios publicitários? Porque esses anúncios publicitários, eles têm uma intenção, né? Quais são as ideias que eles transmitem? Como você se sente? Você acha assim que você se sente influenciado por eles? Olha só, aqui nós temos um anúncio publicitário. A prof pegou algumas imagens do mesmo anúncio para vocês verem. Esse anúncio publicitário aqui foi uma campanha que o Detran fez a respeito do trânsito, tá? Então, eles utilizam aqui, vamos observar as imagens, a imagem de um animal, né, como vocês podem ver, e ele usa esse trocadilho, então, de foca no trânsito, né, e usa a imagem da foca, porque esse foca, ele está trazendo, então, dois sentidos, né, um duplo sentido, de focar no trânsito, de estar atento no trânsito, né. Então, qual seria o público? Seria todos os usuários do trânsito, né? A sociedade em geral, porque é preciso se conscientizar sobre o trânsito. E as cores, olhem as cores, olha essas cores, o que elas causam assim em vocês? Chama bastante atenção, né? Então, o amarelo é uma cor utilizada muito para chamar a atenção. E como é utilizado o verbo? O verbo é utilizado no imperativo, né? Use o cinto. Se beber, não dirija. Não use celular na direção. Então, não use. Então, são verbos no imperativo, ou seja, está dando uma ordem, né? Então, assim, por que a prof trouxe aqui esses exemplos desse texto, desse anúncio publicitário, desse tipo de texto? Porque hoje na nossa aula nós estaremos produzindo um anúncio publicitário. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos produzir um texto pensando sobre o tema do trânsito. Então, onde o trânsito está na nossa vida? O que eu posso fazer no trânsito para que eu seja um usuário do trânsito, né? Uma pessoa que usa o trânsito consciente, de maneira correta e respeitosa. Então, assim como a gente viu o exemplo ali de frases no imperativo, e aqui nesse cartaz ele utiliza no imperativo negativo, né? Usa o não aí antes de não use, então fica o imperativo negativo. Mas vocês vão poder utilizar da forma como vocês quiserem. Vocês vão criar um pequeno texto falando sobre o trânsito. Primeiro isso, vamos criar um pequeno texto sobre o trânsito. Aí, depois que nós refletirmos um pouquinho sobre o trânsito, como que é, né, quem faz parte do trânsito, por que é importante se preocupar com o trânsito, então nós vamos pensar isso de várias formas, cada um do seu jeitinho aí. Aí nós vamos criar um cartaz, e para fazer esse cartaz nós vamos precisar de duas coisas. Nós vamos criar uma frase e para dar esse tchan, assim, igual essa frase que tem, foca no trânsito, nós vamos fazer uma frase, sobre o trânsito, utilizando o verbo no imperativo, e vamos fazer também um desenho, uma imagem, tá bom? Que tenha a ver com o trânsito, tá? E para que nós consigamos fazer isso, o que nós temos que fazer? Pensar sobre o trânsito. Por isso a prof pediu primeiro para você fazer o texto, um breve texto, falando um pouquinho sobre o trânsito, tá bom, meus amores? Então, a prof vai dar esse tempo para vocês, e vocês podem fazer essa atividade de 2 pessoas, tá bom? A prof vai deixar fazer de 2 pessoas para vocês criarem e usarem a imaginação.